Fala galera do Puro e Simples, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um episódio com duas pessoas muito amadas, né? Com o nosso famoso bordão, mas a pura verdade é que a gente tem duas cadeiras livres aqui, a sua e a de Cristo. Então puxe sua cadeira e se assente conosco. Pega Seja um muito cafezinho. bem-vindo. Cadê minha hostess, que estava fora dos dois últimos episódios aqui? Que saudade que eu estava de você. Muito feliz de estar aqui nessa mesa de novo. E eu quero a minha água, cadê? Vocês estão com água e eu tô sem, pronto. Não, você pode pegar um cafezinho, tá? Mas aí a gente que tá bebendo água, a próxima vai ter que ter o café, né? João Magno, tu tá me prometendo. Fala e não colocou. Tu tá me prometendo um café e tu nunca traz café. Mas a gente tá aqui com um convidado muito especial que já falei aqui nas nossas conversas antes da gravação que é um prazer muito grande para mim, assim. É um homem que eu admiro não só ele, mas a sua família inteira, sua esposa, a Nath. E é uma honra, pastor Samuel Bastos. Vou bater palmas aqui, está sem backstage, vou bater palmas. Nosso pastorzão. Que honra, gente, pastor. Um prazer estar aqui com vocês. E eu creio que nós teremos um tempo maravilhoso. A Nath, ela vinha para cá, mas teve uma intercorrência familiar aí, né? Teve que ir para uma reunião da escola aí da nossa filha caçula. Mas eu creio que Deus vai falar com a gente de uma forma graciosa, com você que está nos ouvindo. Nós pedimos que o Espírito de Deus esteja aquietando o teu coração, né? Abrindo a tua mente e você possa entender de forma graciosa aquilo que Ele tem para falar nos nossos corações essa noite. Amém, amém. Amém. E aí a gente vai começar com a pergunta que não quer calar. Faça aí, João Magno. Qual é a visão, pastor, para esse tempo? Não é pega a visão, Qual é a visão desse tempo? Assim, eu gosto muito dessa frase, né? Porque é incrível como Deus vai desenhando as coisas na minha vida, né? Trazendo ilustração. Eu escutei que sempre vai existir um povo e um povo de Deus, mas sempre vai existir um Moisés. E Moisés é o responsável por ter a visão. Né? É o homem que vê a nuvem e as pessoas seguem ele. Né? E ele sobe um monte para buscar a visão, desce e aí tem uma nova direção. E acho que homens como você são os Moisés da nossa geração. Né? Eita, me torrado. Então, Demais. onde é que está a nuvem, pastorzão? Qual é a visão? Bom, assim, eu estava falando aqui para vocês, né, antes da gente começar, que essa pergunta ela me impactou muito, né? Quando eu fui questionado por ela, e eu disse, rapaz, é mesmo, qual a visão? E aí eu fui dar uma investigada, né, naquilo que Deus estava me direcionando a falar nesse tempo para os públicos que eu tinha oportunidade de falar, pregar, conversar. E ia e vinha, Deus sempre me puxava para Romanos 12, né? Assim, é algo que o apóstolo Paulo nos encoraja como filhos de Deus a um método de vida, né? E a visão para esse tempo é sem renovação não há transformação, né? Essa é a visão, assim. Se você não renovar a tua mente, você não vai viver a transformação de Deus para tudo que tem à tua volta, para tudo que tem ao teu redor. E ele conclui dizendo assim, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Tem muita gente hoje orando pela vontade de Deus. Fulano vai casar, se for da vontade de Deus. Vai abrir uma empresa, se for da vontade de Deus. Senhor, se for da tua vontade. Né? Assim, peraí. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é que a gente tenha uma renovação na nossa mente. Para vivermos uma transformação, primeiro em nós. O salmista dizia assim, Senhor, a começar em mim. Sim. Quebra os corações, né? Então, essa é a visão para esse tempo, né? Assim, viver uma renovação mental para viver uma transformação por geral. E como que eu tenho essa renovação? Porque a palavra fala, né? O Senhor disse assim, é para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente sabe que ela é boa, perfeita e agradável. Isso aí a gente sabe. Mas poucos são os que experimentam, porque para experimentar eu preciso renovar a mente, né? Exatamente. A transformação. Mas como é que renova essa mente? Quem está olhando para Deus hoje e sente que Ele não está falando ou que as coisas não estão acontecendo, como que essa renovação de mente ela acontece? Bom, eu costumo, como pilar principal, né, sobre renovação
Não existe nada mais poderoso para renovar a mente humana do que conhecer a Deus, né? O profeta Oséias, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Porque quando você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. E a palavra de Deus vai falar eu não sei, eu não estou lembrado agora qual li, mas ou é em Colossenses ou é Tessalonicenses, ele diz assim que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Então, assim, isso fala de identidade. Isso fala de quem somos. Então, eu estou com Cristo em Deus. Para mim entender a minha identidade, eu preciso estar com Cristo escondido. Ela está em Deus. Ou você procura ela em Deus, ou você vai morrer sem saber. Sim. Aonde Escondido ela ainda, está né? escondida. Ou seja, eu e você precisamos ser um perseguidor de Deus. Uau. Né? Jesus, ele começa o chamado dos seus discípulos: vem e segue-me. O problema é que hoje nós queremos que Jesus nos siga, né? A gente quer assim que ele entre na nossa agenda, né? Exatamente, ele entre na nossa agenda. E não é sobre isso, é sobre nós seguirmos, porque tudo é por ele, para ele e por meio dele. Sem ele, tudo que existe não existiria. Não tem sentido, né? Assim, a gente viver uma vida sem estar direcionado, sem conhecer a mente de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar em Coríntios sobre isso. Ele vai dizer assim, olha, foi nos dito anteriormente, ele fala sobre Isaías, né? Isaías vai dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, assim, ele fala de Isaías porque Isaías ainda não tinha experimentado a visitação do Espírito. Naquele tempo, o Espírito ele era pontual, ele se apoderava para um determinado momento. Para ele falar, ele se apoderava dele e ele entrava em transe e ele entregava uma palavra e ele voltava. Agora não, ele está em nós. E o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo seguinte, ele vai dizer: mas agora sabemos. Sim. Aí ele começa a dizer: agora nós sabemos que... Por que nós sabemos? Porque o que está em nós é o Espírito de Deus. Sim. Porque o espírito do homem discerne as coisas do homem, mas o Espírito de Deus discerne as coisas de Deus. E quem tem o Espírito de Deus discerne a todos, mas por ninguém é discernido. E lá no final ele vai dizer assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Entende como ele fala de mente? Sim. Essa transformação, ela vem sobre essa renovação de mente. Então eu tenho que ter a mente de Cristo. Para mim viver uma transformação, eu tenho que ter a mente de Cristo. Ah, pastor, assim, como? Para quê? Para que eu possa ter os meus sentidos espirituais aguçados, para que eu possa ver pela perspectiva do céu, para que eu possa ouvir como Jesus ouve, para que eu possa falar como Jesus fala, para que eu possa tocar como Jesus toca, sentir como Jesus sente. O problema é que nós ainda estamos apegados ao espírito humano, carnalizado, né, do nosso homem. Nós estamos entregues simplesmente à nossa humanidade. E a nossa humanidade, ela nos limita. Porque tem uma coisa que mais a gente se perde na nossa caminhada nessa vida, é quando a gente se abraça com ofensa. John Bevere vai falar no seu livro, ele vai dizer que a ofensa é a isca de Satanás. Sim. Entende? Eu estava vendo alguém falando sobre pesca, né? Só mais um pouquinho. Assim, eu estava vendo alguém falando sobre pesca e eu achei muito interessante. A pessoa fazendo um comentário daquele livro, assim, como fazer amigos e influenciar pessoas, né? E o cara é um pescador, o escritor, né? Ele diz assim: quando você vai pescar, você bota a comida que você gosta? Não. Você bota a comida que o peixe gosta. Então, se você está se abraçando com ofensa, você gosta dela. Você gosta do sentimento que é gerado em você através disso. Exatamente. Né? Assim, e aí você vê um mundo que as pessoas estão completamente sem graça, sem compaixão, sem misericórdia. A Bíblia chega a dizer assim: na medida que você medir, você será medida. Para quê? Para que a gente esteja atento
Porque, assim, a mesma forma que eu cobrar algo de alguém, da mesma forma que eu cobrar algo de um liderado, da mesma forma que eu cobrar algo do meu pai, que eu cobrar algo do meu irmão. Sabe, já viu aquelas pessoas que só chegam perto de ti? Meu aniversário passou, nem me ligou. Eu fiz isso aqui, nem me ligou. Passou por mim, nem falou. Passou por mim, nem falou. Estava sem óculos. Sabe, assim, são pessoas que têm uma necessidade. Parece assim, que ela quer gerar no seu coração como se você fosse importante através da comoção. Sim. Como se você fosse importante para ela. Eu gero um julgo em você através da comoção. Sim. E não é sobre isso, entende? É sobre você caminhar em liberdade. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Que aí isso tem uma raiz, né? Que é a raiz da rejeição, a raiz da orfandade. Aí a gente vai entrar por um... Pois é, e assim, não é sobre o outro. É sobre mim. É sobre o que está desgarrado em mim, né? Então, às vezes, eu coloco sobre o outro um jugo. Quando eu abraço a ofensa, eu estou abraçando todas essas raízes de rejeição, de orfandade, de medo, sabe? E coloco a culpa no outro. Porque é mais fácil eu terceirizar uma responsabilidade, né? Eu acho que hoje... e eu falo hoje porque a gente está vivendo nesse tempo, mas a gente tem visto muito essa terceirização de responsabilidades, né? Ah, não, isso aqui é com o Magno. Ah, não, isso aqui foi ele que fez isso. Não, tá, mas se eu participei disso e eu não tomei nenhuma posição ou postura, eu fui conivente. Então, eu tenho a minha parcela omissão é pecado, né? Eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Então, às vezes, a gente vê muito isso em relação à igreja. Ah, não, porque a igreja fulaninho fez isso. Ei, não, mas você, enquanto igreja, porque você, junto com o corpo, você também é igreja. Então, o que é que você está fazendo em relação a isso? Você está querendo só ser servido ou você também está servindo? Sim. Você está reclamando das crianças no Kids, mas você está servindo no Kids para poder ajudar, sabe? Então, é como se a gente não quisesse se posicionar para ser resposta daquilo que nos ofende, sabe? É tipo assim, não, se isso me ofende, eu vou olhar para mim e vou dizer, Senhor, o que é que está dentro de mim que está disforme? Senhor, vem com a tua conformidade, vem com a tua uniformidade e me molda para que isso não seja mais uma ofensa para mim. Eu acho que esses incômodos, né? E é até uma coisa que, graças a Deus, assim, eu tomei para mim mesmo. Esses incômodos, eu acredito que sejam espirituais, né? Quando Deus te mostra um problema, provavelmente Ele está dizendo, ei, talvez você seja a solução dele, se levanta para resolver. Aí a pessoa ainda estigmatiza isso que Deus diz, achando que ela vai resolver 100% do problema. Não, talvez ela seja só a primeira semente. Talvez ela seja que vai abrir os olhos de várias outras pessoas. Vocês estão falando de terceirização de responsabilidade. A gente vê que tem gente que terceiriza a responsabilidade para o próprio Deus, né? Culpa o próprio Deus. E aí você também entra em questões. Lógico, isso vem de algum lugar. Mas aí eu estava... Há não muito tempo eu li Romanos, né? E eu venho dizendo isso, que eu tenho lido a Bíblia muito diferente esse ano. Eu leio o livro corrido, depois leio marcando, e depois eu volto, leio anotando, depois eu vou discutir com alguém. Legal. Então, Deus você vai ruminando a palavra, né? Até que aquilo comece a ser escrito no seu coração. E eu lembrei muito daquela passagem que fala que o Espírito perscruta as profundezas do Senhor, né? Aí eu parei para pensar, cara, beleza, o Espírito perscruta, o Espírito está dentro de mim. Então, o que está dentro de mim perscruta as profundezas do Senhor, né? Então, você está falando que, na verdade, o cerne de tudo é falta de consciência. Tipo assim, você não sabe o que tem dentro de você, o que Cristo colocou dentro de você, através do sacrifício dele. Porque se você imaginar, voltando lá para Coríntios, né, que nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que está reservado, depois ele vem falar disso, né, que o Espírito perscruta. Gente, isso está reservado dentro de você. E como é que você acessa isso? Né? Aí você tem que ir eliminando essa rejeição, você tem que ir identificando, tipo, epa, peraí, cara, se eu não estou me agradando com o serviço da igreja, eu vou lá servir, eu vou botar minha mão também. Aí eu posso dizer, ei, vamos mudar, vamos por esse caminho. Né? Então, vou chamar a Mariana, vou chamar o pastor Samuel, e aí, como é que a gente faz para resolver isso daqui? Seja essa voz, né? Seja essa voz que é confortável falar do banco. E eu acho que é confortável também eu sempre olhar o outro. Né? Eu acho que essa ação de olhar para si, de assim, é o que o salmista fala, ver se há em mim algum caminho mau, né? Porque é fácil também, quando a gente tem uma vida de igreja, sei lá, o senhor estava falando, né, que a vida inteira está na igreja. Eu acho que eu me converti com 7, 8 anos, e também é uma vida inteira. E a gente acaba se acostumando a olhar sempre ao redor. E
e não olhar para si. Então, Senhor, eu não sou perfeita. Então, o que é que há em mim que ainda não está do teu agrado? O que é que há em mim que ainda precisa ser moldado? O que é que... eu quero me parecer contigo a cada dia. Então, se eu ainda não fui para a glória, se o Senhor não veio... existe algo em mim que precisa ser moldado, né? Existe coisas na minha mente que precisam ser transformadas, porque eu quero experimentar essa bondade, essa vontade que é perfeita sobre a minha vida. Então, essa atitude, né, de olhar para si, de clamar a Deus. Ele fala, se você pedir, eu vou te dar. Se você quer um entendimento da minha, eu vou te dar. Então, busca, permanece. Acho que em outro episódio, a gente falou muito sobre permanecer, né? Que quando a gente permanece, o Senhor vai depositando sobre nós o caráter dele, né? Quem ele é sobre a gente. Isso. E a gente acaba desaparecendo, porque ele vai sobressair de tudo. Exatamente. Assim, Deus, ele... O maior intuito de Deus é sempre derramar de Jesus em nós, né? Assim, o apóstolo Paulo, em Coríntios, falando na ceia, ele vai dizer assim, mas eu dou a vocês o que recebi do Senhor. Eu entrego a vocês o que recebi do Senhor, né? Então, assim, a Bíblia vai falar sobre isso, né? A palavra de Deus vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando você crê em Jesus, você se eterniza. Você vira um legado. A sua vida, né? Uma vez eu estava vendo um Cortella falando, eu gosto às vezes de assistir algumas coisas do Cortella, né? E ele diz assim, como é que eu faço para eu viver para sempre, né? As pessoas têm hoje um receio de a vida acabar, né? Só existe uma forma de eu viver para sempre. Eu me eternizar dentro das pessoas. Né? Eu virar um legado dentro delas. Assim, uma lembrança. Existe um rei Israel que a Bíblia disse assim, morreu sem deixar saudades. O cara foi tão fora do caminho, tão fora do propósito, tão fora da conduta de Deus, que o final dele, a história sobre ele, o último versículo é dizendo isso, e morreu sem deixar saudade. Você imagina assim, eu acho até engraçado, um pouco cômico, né? Você vai no enterro de alguém, um funeral de alguém que talvez você está ali de canto de ouvido, né? E escuta alguém dizer, Senhor, recebe o teu servo e deixa a paz conosco. Ai, assim, é um barato, assim, eu fico pensando em minha mente, a Natália às vezes fala, amor, tu pensa demais. Eu disse, amor, eu fico assim, conjecturando e vendo as coisas, né? Pensando, tentando entender o ser humano. Mas isso que você falou da consciência, o apóstolo Paulo fala muito sobre, né? Ele costuma dizer assim, cara, vive com a tua consciência tranquila, sabe, fundamentada na fé. Porque se você não viver algo em que você faça por algo de forma em que você crê naquilo, né? Assim, a fé, ela faz isso, ela faz você viver por algo que é maior do que você, né? E eu estava vendo um pregador falando sobre casais, eu acho que isso é muito pertinente para compartilhar a respeito dessa questão da consciência, né? Quando é que você sabe que você está com consciência de esposo? Qual é a única coisa que o esposo... Qual é o papel do homem no casamento? Morrer pela mulher. Opa! Morrer. A Bíblia diz que eu devo amar minha esposa como Jesus, como Cristo amou a igreja, a ponto de dar sua vida por ela. De fato, é morrer. E o morrer, a Bíblia está constantemente assim, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É sobre assumir a cruz e morrer. O Evangelho, o apóstolo Paulo vai falar, deixar o velho homem para trás. Ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo que produz salvação, assim, eu prossigo para uma nova jornada. Para uma jornada que entende o que está fazendo. Em Tiago ele vai dizer assim, se tu conhece a palavra de Deus e não põe em prática, é semelhante a um homem que vai ao espelho, contempla a sua semelhança. E o que é o contemplar a sua semelhança? Sabe quem é. Descobre o seu propósito. Cara, eu sou isso aqui. Olha para si. Porque o espelho é sobre olhar para si. Né? O que você falou assim, a gente olha muito em volta. O espelho faz a gente olhar,
Tem até um dizer pensando, não tem espelho em casa, não? Né? Assim, você olha para si. Mas olha o que ele diz. Mas ao sair dali, se você não põe a palavra em prática, conhece e não põe, é como esse homem que vê a sua semelhança, a sua identidade, o que ele nasceu para ser, mas ao sair dali ele já esqueceu. É forte essas coisas que a palavra de Deus fala, né? Assim, Tiago diz isso com muita força. Assim, ei, cara, se tu entender a palavra e tu não pôr em prática... Lembra que a gente estava falando sobre a informação? Sim. Tem muita gente sabendo demais e fazendo de menos. Então, isso pede uma consciência, né? Assim, um entendimento. A consciência, ela dá a gente um propósito. Você está com a tua consciência. Cara, eu tenho um propósito. A gente... isso é tão forte, assim, porque a gente veio de um acampamento onde algo que foi ministrado foi exatamente a consciência da presença. Consciência da presença de Deus. Porque, às vezes, a gente fica esperando uma manifestação de algo ou de alguém, né? A gente fica esperando que, sei lá, o Magno venha orar por mim e aí eu sinto Deus falando comigo. Ou eu vejo o louvor acontecendo e aí ali existe a presença. E não que nada disso seja errado, não é. Mas quando eu tenho consciência, eu não espero uma terceira coisa acontecer ou uma fagulha de nada, mas vem de dentro, é de dentro para fora. Então, a consciência da presença de Deus, ela transforma ambientes, ela transforma a nossa vida, né? Eu nunca vou esquecer de uma pregação do Rodolfo, que ele falava sobre perdão. Que quando Moisés subiu, né, ao monte e depois desceu e viu todo mundo adorando outros deuses, ele falou, vocês vão morrer e vão matar todo mundo. Só que aí quando ele sobe de novo no monte, que ele está na presença de Deus, que Deus diz que vai matar todo mundo, aí ele fala, não, Senhor, não mata não. Meio bipolar, né? Mas aí o Rodolfo falou a seguinte coisa, sabe por quê? Porque quando você está na presença de Deus, é impossível você não ser transformado por Ele. É impossível o seu coração não mudar, o seu coração não se converter, né? Então, é como se fosse, não, mata só 10. E aí depois ele vai de novo e diz, não, só 5. Aí depois ele vai e diz, não mata ninguém não, Deus, por favor, sabe? Porque é de glória em glória, sabe? É dia após dia, é nesse permanecer nele que a gente vai tendo a consciência de quem Ele é, de quem nós somos nele, escondidos nele, né? Eu acho que a consciência de filho, eu acho que muda tudo. Eu acho que você, como pai, você pode falar muito sobre isso, né? Mas quando a gente se encontra como filho, a gente vai saber ser pai. Quando a gente tem essa consciência de quem nós somos em Deus, a gente consegue externalizar isso, sendo quem Ele quer que nós sejamos, inclusive pais e mães segundo o coração de Deus. Porque a gente estava falando sobre, antes de ser gravado, na questão das raízes, né? Raízes fracas e raízes fortes. E isso reflete muito da criação de filhos, né? Você, enquanto pai, você quer proteger os seus filhos, você quer dar o melhor para os seus filhos, você quer não deixar que eles passem pelas mesmas coisas que você passou. E aí isso gera uma superproteção, mas você não deixa que ele crie raízes fortes. Sim. Né? E aí, essa consciência de quando se é pai e busca esse equilíbrio, como é que você consegue fazer isso com as suas filhas? Pergunta difícil, meu amigo. Assim, né? Eu tenho um pai, eu tive um pai, né? Hoje ele dorme com o Senhor e meu pai foi uma grande referência para mim, né? Um cara extraordinário. Nunca vi meu pai reclamar da vida, nunca vi meu pai falar mal de ninguém, mas sempre um cara decidido, né? Meu pai era um cara intrépido, corajoso. Ele era crente também, era pastor de igreja, né? Foi coronel da polícia. Então, assim, meu pai tinha uma mistura assim de o divino com o militarista, né? Então, mas era gracioso, né? Assim, era um cara grato. Chegava perto de você e dizia assim, dá glória a Deus. Aí ele dizia, dá glória por tudo, dá graça por tudo, porque essa é a vontade de Deus, né? E isso, ele mudava os ambientes. Isso foi gerando em mim esse espírito, assim, de um cara intrépido. Eu acho que a liderança inserida em mim veio muito dele, sabe? Um cara que ele
ele tinha consciência do que tinha que ser feito, sabe? Assim, adulto não faz o que quer, faz o que precisa. O que é necessário. Né? O que é necessário. Então, ser pai, né? Assim, para as meninas, eu sou o paizão que brinca, que abraça, que tira onda, que participa de tudo, mas que não abre mão de colocar limites, sabe? Eu acho que Deus não é romantizado. Como é a prova de Deus? Do amor de Deus pra gente? Eu te amo. Eu te amo. Não. A prova de Deus, de amor de Deus, é Jesus crucificado na cruz do Calvário. Deus é faca na caveira, filho. Não tem... Como é que Deus demonstra? Ele entrega o filho dele. É esse nível. Opa, eu tô nesse nível. Então você começa a se rever, né? Então com as meninas, e assim, para mim o desafiador foi ter a graça do Tom, porque elas vivem em estações diferentes, né? Uma tem 14, a outra tem 10. Uma vai fazer 11 agora, a outra 15. Então são estações diferentes. Enquanto ainda se é criança, você consegue dosar. Mas quando vai entrando nessa responsabilidade, até porque a vida traz isso para elas, então você vai puxando mais de uma. E nós não podemos nos isentar disso, né? De consciência paterna. Assim, eu não posso me isentar de mostrar para Sara que ela precisa buscar um homem de Deus. Um homem que ame a Deus acima de todas as coisas. Que seja fiel e temente a Jesus Cristo, sabe? Que entenda Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Um homem que seja comprometido com Ele e com a sua casa. Né? E a Esté ainda é aquela coisa de apreciar, de viver as pequenas coisas, né? As coisinhas mais que traz um desenho, porque ela tem uma veia muito artística, né? Ela é voltada para essa parte, e você celebrar aquilo e fazer aquilo ser importante sem perder o time. Eu me considero relativamente novo, tenho 39 anos, né? Eu e a Nath, a gente vive num frenesi porque nós temos duas empresas, né? Nós temos uma empresa que tem 15 anos e temos uma empresa que tem 3 anos. Então são estações diferentes também. Estações completamente diferentes. Aqui tem 3 anos, a gente imprime uma força violenta. Aqui tem 15 anos, eu imprimo uma responsabilidade, uma consciência de que eu devo uma resposta pelo que ela precisa quando se diz respeito assim a nutrição institucional. Pagar contas altas, funcionários, então mais funcionários, ter responsabilidades com clientes, com um número bem maior de clientes. Então, a vida ela vai te amadurecendo. Eu entendo assim que eu acho que você viver a vida enfrentando ela como ela é, isso vai te potencializando, né? Você vai passando de nível, tipo um joguinho mesmo, você vai assim, como você falou, né? A vereda do justo, ela é de glória em glória até se tornar de perfeito. Somos perfeitos? Não. Ainda não. Nós prosseguimos para um alvo. Sim. Né? E lá é o lugar. E esse tom, né? Você está falando muito... Falamos também antes sobre tom, sobre achar esse tom do como fazer. E aí você falou de filha e falou de empresa, né? Como que isso é dosado? Assim, não vou dizer para você que eu nunca perdi o tom, né? Já tive momentos difíceis na empresa, a pandemia tá aí, né? Eu fui o primeiro que entrei e o último que saiu. Eu trabalho com eventos, com gente junto. Ou seja, o distanciamento era o cerne da pandemia. Então, eu cheguei um tempo em que a nossa empresa estava devendo um valor considerável no cheque especial. Estava literalmente, não no vermelho, mergulhado no vermelho. E eu disse, e agora? E tem que estar sorrindo, né? Tem que ser pai, tem que sair no final do dia, nem que não pode se mas dar uma volta no carro ali, sorrindo, né? E isso na volta foi muito frenético, porque eu precisei correr atrás da demanda para trás, né? Do que ficou parado. Então, assim, depois de um dia corrido de trabalho, chegando em casa às 7h30 da noite, chegar em casa, tomar um banho e ir pro cinema. Porque eu não posso deixar elas de lado.
embora eu estivesse dormindo, dentro da sala de cinema, onde estava lá. Porque eu entendo que Deus não nos abençoa com desculpas. Ou seja, a nossa empresa não nos dá o retorno do nosso penoso trabalho com desculpas. Uma vez eu vi alguém dizendo assim: ei, cara, não pago teu salário com desculpa. Então faz o que tem que ser feito. Então eu sempre tive esse cerne, essa consciência de entender a minha responsabilidade. De entender que eu não faço o que eu quero, eu faço o que tem que ser feito. Agora eu também já meti o pezão no freio, liguei o freio de mão, desci do carro e, quer saber de uma coisa? Pega todo mundo pra praia. Vamos viajar. Deixa aí, quando eu chegar eu resolvo. Eu acho que a gente tem que dar esse choque, sabe? Aquela pessoa que tá na dieta ali, chega um dia, ela vai pro rodízio, bora, desajusta um bocado de coisa e tal, mas ele dá um choque dentro pra dizer assim: ei, cara, a vida tem seus prazeres. A vida que Deus nos deu, né? Tem assim, Deus quer que a gente usufrua também disso. Então, o tom você nunca pode perder, né? Eu já tive momentos assim que tenso para pagar a folha de funcionário e eu não podia perder o tom com o funcionário. Porque é a minha obrigação com ele, é a minha responsabilidade com ele. Ele estava entregando dele. Então, assim, eu mandei o cara fazer algo, mas ele não fez aquilo. Peraí, deixa eu ver o contexto. Não, mas eu estava resolvendo aquele negócio que estava precisando. Se eu não tivesse parado para ver o contexto, eu tinha esbravejado em cima do cara. E a Bíblia diz o quê? Que a palavra branda desvia o furor. É engraçado, eu estava ouvindo esses dias que Moisés foi chamado como homem manso. Então, né? E o mesmo Moisés que feriu a rocha teve o seu nome de surto, né? Foi o momento dele, né? A humanidade dele. E assim, se a gente for parar para pensar, e o Magno começou falando sobre Moisés, né? Ele foi um dos grandes líderes que a gente já ouviu falar, né? Então você imagina aquele povo, toda aquela gente caminhando no deserto, tendo que seguir a nuvem e a coluna de fogo. Sim. E ele tendo que lidar com várias demandas, várias questões. Chega um dado momento que ele não tem condições mais, e aí ele vai falar com Jétro, e Jétro fala assim: não, então faz assim, 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 assado. E aí ele começa a fazer, mas ele foi aprendendo ao longo do tempo, talvez, esse tom. Porque ele não nasceu sabendo, né? Mas que o Senhor foi dando graça a ele de acordo com o lugar que ele estava. Então, ele teve um momento do palácio onde ele aprendeu algumas coisas que eram necessárias. Depois, ele foi para o deserto porque ele precisava também aprender coisas no deserto, né? Sobre a dependência de Deus. E só depois ele libertou o povo. E só depois o povo foi liberto. E quando ele chegou no cume do monte, que ele viu a terra, ele não pôde entrar nela. Mas o propósito dele era levar o povo. Não era um fim nele. Né? Eu acho legal isso. Não era um fim nele mesmo. Era no propósito que Deus tinha para o povo dele. Isso é muito forte. Quando vocês estavam falando sobre perder o tom, Deus estava ministrando ao meu coração, né? Que acho que muitas vezes perder o tom, talvez existe um momento em que existem influências externas que estão sobre nós e aí a gente perde ali o rumo, entra numa crise. Mas ao mesmo tempo a gente pode perder o tom porque a gente está fazendo algo que a gente não sabe fazer. E nem de todo isso é ruim, né? Porque se a gente for parar para pensar, se a gente tem que estar preparado para fazer tudo, a gente não precisa de Deus, porque a gente já sabe fazer. Sim. Né? Eu acho que muitas vezes a gente independente, tem assim, cara, eu vou ser pai, então eu vou sentar com o Samuel, vou passar 10 anos da minha vida antes de ser pai e dizer cada ano o que é que acontece da infância. Não existe isso. É impraticável, né? E aí eu vejo que existem vários padrões na Bíblia de homens que talvez não tinham tom, esperaram para descobrir, homens que perderam o tom, voltaram à casinha, como você falou, Moisés, e me veio Neemias na cabeça. Porque se você for observar os padrões da história de Neemias, são totalmente desconexos, né? Ele era copeiro do rei, aí, beleza, foi lá, soube que a sua cidade estava destruída, que existia um problema lá, né? Que existia algo a ser resolvido. Ele era copeiro do rei, ele servia o rei, a gente está falando de alimento, né? O rei percebeu que ele estava por ali, cabisbaixo, jejuando e tal. Disse, o que é que você tem? Vai lá. E quando ele chega, ele estava todo com um monte de gente atrás. Ele circula as muralhas, né? Acho que não sei se é Judéia ou Jerusalém, acho que é Judéia, né? Jerusalém. É Jerusalém. Ele circula as muralhas olhando todos os buracos e não diz uma só palavra.
Só que a Bíblia ela tem alguns silêncios assim que e não é acrescentar nada a ela, mas a gente pode pensar que o que aquele povo pensou enquanto Neemias estava só circulando e olhando os buracos. Eu não acho que ele estava dizendo, aqui precisa de 15 tijolos, então eu vou ali falar com o pastor Samuel, vou buscar lá os 15 tijolos com ele, a gente coloca aqui e está tudo certo. Eu acho que ele olhava e dizia assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Deus me ajuda, senão eu vou perder o tom aqui. E a galera lá silenciosa, cara, o que esse cara tá fazendo? Meu irmão, esse cara tá doido, ele não fala nada. E aí, Neemias, não vai falar nada não? E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai chamar quem para te ajudar? E aí você vê que quando ele começa a reconstruir os muros, em determinado momento da história, começa a ter interferência de inimigo lá. E um copeiro do rei bota a mão na espada e no tijolo para construir. Tipo assim, se tinha um cara mais despreparado que esse homem, não existe. E ele foi um grande líder, né? Ele foi um grande líder. Quando o pastor Flávio dava o curso de líderes, ele usava como pano de fundo Neemias. Sim. E ele estratificava assim, todo o livro de Neemias, mostrando como um líder deve se comportar, né? Digamos assim. E aí, eu tenho uma outra pergunta, pastor. Vamos lá. Nesse tempo, né, antes de ser consagrado, mudou muita coisa, né? Antes você liderava o Farol e aí agora você está pastoreando uma igreja junto com o pastor Davi. Teve em algum momento, humanamente falando assim, Deus, será mesmo? Será que eu tenho esse tom? Será que o Senhor me chamou para isso mesmo? Em algum momento teve dúvida de que era para esse tempo, que era para agora, porque eu imagino que viveu muita coisa legal no Farol e tinha talvez um apego muito grande ao ministério. Sim. Como é que foi isso? Teve um choque assim dentro de você? Como é que foi? Você fala assim sobre abrir mão da estação antiga para a estação nova. Ou até dúvida de que se realmente isso era o que Deus tinha para você para esse tempo. A estação, né? Acho que exatamente, né? Deus nos deu, né? Antes de nós irmos para o Eusébio, a gente não foi no início do ano, em janeiro, né? Nós somos assim. Acho que foi em fevereiro que a gente foi, nem me lembro mais, assim, tá tudo tão rápido. Tem 4 meses que nós estamos lá, né? Assim, e é tudo tão intenso, né? Falar de abril, né? Acho que foi abril, março, maio, junho, é exatamente isso. Deus me deu uma palavra para o Farol, né? Assim, no final do ano passado, para esse ano. A palavra para esse ano era um espírito de sabedoria, conhecimento e discernimento. Eu nem sabia que essa palavra era para mim, né? Assim, Deus sempre me dava uma palavra para o início do ano do Farol. Mas eu vejo que você me perguntar assim, você acha que era esse tempo, né? Eu não sei, assim, meu coração tinha promessa. E eu caminhava em prol da promessa, eu batalhava em prol da promessa, mas a promessa como um todo. Porque eu tenho um entendimento que Deus não me chama sozinho, Deus chama a minha casa. Essa semana mesmo eu tive um insight na minha mente, né? Você entra na Terra Prometida com todo mundo, mas o monte você conquista com a sua família. Sim. Seu lugar de influência é com a tua família. Não faz sentido. Uma pessoa que é o meu ministério. Não é o meu, é o nosso. Tanto que a pandemia serviu também para me potencializar a Nath. A Nath era total de bastidores. Pegar em microfone tinha perigo. A Natália não tem do perigo. A Natália foi cantar comigo. Né? A Nath foi pregar. Entendeu? A Nath foi abrir culto. A Nath foi dar palavra de oferta. Então foi. E ali foi desenvolvendo. E a estação, né? Eu acho que a estação vira na nossa cabeça. Você olha para Josué. É muito duro substituir Moisés. Sim. Né? Você olha para Isaac. Deve ser terrível substituir um Abraão. Isaac saiu da terra, filho. Cara, tem que ir para outra terra. Não dá, não. O nível do cara é alto demais. Ele foi cavar os poços dele. Sim. Enquanto ele cavou os poços que eram do seu pai, as pessoas entulhavam. Até que ele chega no poço dele, né? E ali ele disse, agora o Senhor me fez ter paz na terra.
E ali ele começa o seu crescimento, né? Eu vejo que, para mim... Você tinha essa sombra do seu pai? Não, eu tinha a honra de carregar algo dele, né? Eu me lembro que ano passado eu dei uma parada assim, eu vi... Deus me deu 4 líderes muito fortes na minha existência, né? Para mim conseguir chegar nessa fase agora. E às vezes eu me perguntava assim, por que não foi um pastor mais novo, né? Por que... Aquelas perguntas que vêm na nossa cabeça, né? E assim, Deus, ele diz assim, fica quieto. Diz que ele não dá resposta, mas ele manda a gente ficar, o silêncio dele já está falando, fica quieto. Aí eu tive como liderança, né? O meu pai me ensinou muito sobre liderança, meu sogro me ensinou a trato com as pessoas, né? Eu tive o pastor Costa Neto, foi meu pastor durante 10 anos, né, na videira, e assim, um cara que me ensinou púlpito. Que sentido? Conduta de povo. Eu ministro louvor hoje, eu aprendi com ele. Não é assim, de celebrar, de arremeter a igreja, tá todo mundo aqui, vamos subir, de trazer essa energia, né? Lógico que eu imprimia parte minha, mas que eu tive dele, né? E o bispo, né? Assim, o bispo, palavra, mensagem, né? Um cara assim que é inspirador, assim, a vida dele é... Então, assim, para mim, eu ficava, meu Deus, como é que vai ser esse negócio, né? Eu não me imaginava do Eusébio, tu acredita, assim, eu não... Isso já sabendo que você iria. Você não se imagina. Não sabia, porque tinha aquele burburinho assim interno, né, que a gente não sabe, que o bispo ele tem algo que eu acho muito legal, ele diz assim, batalhe pelo seu ministério. É a frase dele para nós, liderança interna, né? Então, assim, lute pelo seu ministério. Lute pelo seu culto, pelo lugar que acontece o culto. Lute por ele. Vá atrás, batalha. Não, mas a gente marcou o horário. Lógico, né? Sem perder o tom. Mas batalhe por aquilo que Deus te desafiou, né? E havia um burburinho interno, assim, de, a gente vai para onde, né? Tinha gente, o pastor Flávio queria muito que a gente fosse para Maraponga, muito mesmo, assim, ele estava contando com isso. Se eu soubesse, eu também ia querer. Ele estava contando, estava assim, quase certo, e o pastor Davi estava mais batalhando. necessitado ainda. Ele estava batalhando pelo ministério dele. Porque o que acontece? O pastor Giliado foi enviado para Manaus. Sim. Então, assim, ficou muito difícil para o pastor Davi. E o pastor Davi, ele é o administrativo e ele também tem uma pegada apostólica. Não sei se vocês veem. Ele vai nos viagem, campos. cresce Ele vai inaugurar os campos, ele vai desafiar as pessoas. Ele vai nos campos. Ele faz aquilo que o bispo não faz, mas o levantou para fazer. Né? O bispo, ele é essa força central que enxerga o todo. E o pastor Davi, ele é esse cara de frente. Então, o que aconteceu, assim, que ele parou e disse, cara, ele botou o pé na porta. Segurou e é meu e vupou. E puxou mesmo e, assim, eu lembro que eu falei com o pastor Flávio, né? Esse pastorzão, eu preciso ir lá, ele tá precisando de muito. Aqui o senhor tem muita gente boa, graças a Deus, assim, eu vejo na Maraponga, assim, uma liderança bem ativa, muita gente envolvida, porque também foram formados em Fortaleza, né? Vem com esse DNA vivo. O Eusébio não. O Eusébio nasceu a partir deles. Uhum. Embora o bispo tenha ido no início, né, foi um domingo sim, outro não, levando a palavra para ir pegando esse DNA, imprimindo até soltar o pastor Davi ir sozinho, mas eu vejo essa força motriz na Maraponga já estabelecida. Uhum. E isso é bom como igreja. Então, que cresce, é um fenômeno. Maraponga é um fenômeno, cara. Nos nossos campos. Por 2 anos já o tempo já não cabe mais. Né? Extraordinário. Você vai lá e diz, uau, que loucura é essa aqui? E assim, às vezes eu olho assim, pastor Flávio, como é que você está aguentando? Ele diz, meu filho, Deus é bom. Deus é bom, a gente está aqui. E eu não me imaginava no Eusébio, né? Eu imaginei que talvez fosse ficar em Fortaleza. Você imagina uma série de coisas, né? Você passa pela juventude, por ter um coração mais jovem, assim, o fato do pastor Flávio ter ido. Aí essas são conjecturas que é natural nosso, que está nesse... Mas sempre na dispensação. Sempre dizendo assim... Eis-me aqui. Até que quando nós fomos no Eusébio a primeira vez, aí virou a chave.
foi algo assim impressionante. Parece que nós éramos de lá há anos. Incrível. Disse assim, pastor, como é, cara? Acordei. O cara disse, dormi pau, eu acordei. Assim, pá! E o farol, né? O farol, a gente levantou lideranças fortes, sólidas, né? O Ezequiel ali estão em Fortaleza, o Breno e Nara estão no Eusébio. Hoje nós pastoreamos eles também, né? Mas nós não estamos mais em que se diz a liderança. Peguei o bastãozinho, tá aqui, ó. Agora é a hora de vocês. Ah, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Diga aí. Eu volto à pergunta. Por quê? Porque é o tempo deles. Eu não posso interferir no tempo deles. Eu não posso. Eu tenho que deixar... Tipo assim, Deus tira uma liderança forte de cena para poder potencializar outra. Esses são os caminhos que Deus usa. Deus sempre vai tirar alguém forte. Sim. Da cena, não que ele descarte o forte, não. Ficar a história do legado. O legado é impresso, mas a pessoa constrói em cima do alicerce feito pela liderança antiga. Né? Jesus diz o quê? É necessário que eu vá para que ele venha. Sim. E ali ele estava deixando algo. Então é isso, assim, eu vejo que... O reino é isso, né? O reino é um movimento. O reino é de ativação, cara. Ele está constantemente ativando. Tipo, vocês estão fazendo isso aqui. Deus te ativou. Cara, Deus te ativou, bicho. Ninguém te deu nada. Ah, foi atrás de outras coisas. Deus disse, não, é a partir de você. Até você entender isso, é uma caminhada. Até a ficha cai. Quando é que cai? Quando tudo está acontecendo. Ah, rapaz. Agora tá fazendo sentido. Assim, eu vejo aquela pergunta que eu fiz, né? Senhor, levou meus pais cedo. Senhor, minha mãe era um oráculo na minha vida, né? Meu pai era uma grande referência. Assim, o Espírito falou no meu coração, assim, agora é a vez de vocês. Né? Eu vejo assim, eu tenho esse entendimento. A Nath também teve a mesma coisa com o Eusébio? Total. Impressionante, assim. A Nath, ela se sente em casa. A gente precisa se policiar para não estar lá direto, né? Porque parece coisa de menino novo, né? Você, que quer ver tudo lá. Você não sabe o que é isso. Você precisa casar, ter filhos, né? Assim, quando você tem um filho, você não dorme, seu sono fica pingado. Você fica vendo se está respirando, se não está voltando, né? A comida, se está dormindo direitinho. Você fica ali porque é algo que nasce dentro de você, né? Você gerou durante anos e aquilo nasceu, você deu vida àquilo. Isso que você está falando é muito forte para mim, porque guardadas as proporções, logicamente, é muito do que aconteceu comigo, né? Eu cheguei em Fortaleza, nasci em Fortaleza, foi em agosto de 2018, foi um pós-live. Eu lembro demais. O JDL ainda era bem pequeno, né? Saí de lá direto falar com o pastor Flávio. Deixa eu só dar... Aqui a gente está falando todos os nomes de todos os ministérios da Comunidade das Nações. E quem não é da CEM não está entendendo nada. JDL é um ministério de jovens, né? Jovens do litoral. Existe a juventude da nossa igreja, da Comunidade das Nações, que a juventude toda é live, né? Que chama. E aí ela é dividida por idades. Então, acho que de 11 a 14 anos é o UP, né? Aí de 15 a 20, Move. De 21 a 29. 29 é o JDL, Jovens do Litoral, que o Magno falou. 30, 45 Farol, né? E 30 mais é Farol, né? 30 mais. Não, porque tem sênior, né, também. Não, mas aí é quando... Vamos botar assim, né? O Farol, ele ia numa média entre 45 anos. Pronto, então é isso. Vai, Magno. Volta a tua história, só então, pra explicar. E os respectivos campos têm todas essas divisões, né? Mas, enfim, eu tava lá com o pastor Flávio me encaminhou pro PG do João Vitor. E eu tive o privilégio de ser liderado por ele por 3 meses, né? E aí o PG multiplicou, ele foi para um lado da liderança, eu fiquei no outro PG, né? Não fui líder, mas fiquei com o Gabriel Fofo. Fofo, um abraço, viu? Você tá escutando aí. Se você não estiver escutando, você tá fora da visão. Tá. Não é mais tão fofo assim. E foi muito legal porque Deus me trouxe uma conexão assim, muito forte com o João Vitor. Mas, ao mesmo tempo, quando ele foi pro outro lado, a gente não conseguiu manter um vínculo muito forte, assim, de dia a dia, né? De conversar, de estar junto sempre, porque os PGs eram distantes um do outro. Enfim,
Mas hoje, depois que o senhor falou isso, eu vejo que eu caminhei anos em PG debaixo de um tempo que ele abriu para mim, como líder. Né? Depois do PG Telema, que foi o que me explicou, virou um ano. No ano eu assumi co-liderança e passando. Foi um PG bem curto, mas muito intenso. Acho que com 8, 9 meses a gente multiplicou. Depois teve o TRI, que foi mais um PG, até que, né, chegou alguém batalhando pelo ministério, a Mariana. Mentira, não fiz isso. Foi, né, mano? A Mariana chegou batalhando e ela olhava pra mim, nem existia Maraponga ainda, mas... Quer dizer, não existia pra mim, né? Ela já tava não sei se tinha Move ainda. Eu já tinha naquela época? Já tinha. E ela falava pra mim, né? Ela vinha assistir alguns PGs e dizia que eu precisava de mais amor. Aí eu parava e pensava, né? Não, é no jeito de falar, é no tom, é no jeito de aconselhar, é na postura. E todas essas coisas eu fui tentando mudar, né? E repetidas vezes ela falava a mesma coisa. E eu sempre mudando, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo, né? Até que um belo dia a gente tava... Vou revelar isso aqui, né? Que eu não sei quando vai sair. Eu já espero que o João Vitor tenha dito quando sair. Mas tem um determinado momento que a gente tava na piscina, eu acho, conversando aqui no deck daqui. Eu era num PG, não sei. Mas ela olhou pra mim e falou assim, olha... Quando o João Vitor foi embora, eu quero muito que você seja o próximo líder do Move. Eu olhei assim, eu falei, tá maluca? Que tem nada a ver comigo. Primeiro, super identificado com o Jota, né? A faixa etária, sempre gostei daquela palavra densa, carregada de argumento e tudo mais. E eu falei, e o Move você tem que desconstruir algumas coisas, né? Pra conseguir comunicar, pra você ter o tom da galera. E ela falou isso, mas eu falei, mas amém. No dia que Deus for lá e tocar no meu coração, eu vou, mas até o momento... Ele disse que era impossível. Ele falou assim, não, isso é impossível, mano. Lógico que não. Mas eu disse que se Deus tocasse no meu coração, eu ia. Isso deve ter sido o começo do ano passado, né? Aí, meses depois, o João Vitor chegou pra mim e falou assim, eu tô procurando um gêmeo pra me substituir. Aí eu falei, quem é João Vitor? João Vitor já tinha se tornado meu melhor amigo, né? Ele falou, você. Aí eu falei, não sabe nem se tu vai embora, mas como assim? Aí, eu falei, cara, vou repetir o que eu disse pra Mariana, né? Deus não falou comigo, tá falando comigo através de você, mas Deus tem que falar comigo, né? Pra mudar o meu lugar. E eu não entendi essa estação. Até que eles me chamaram já mais pro final do ano, acho que isso devia ser setembro, pra fazer um Fala Movers, que era tipo um quadrozinho de 10, 15 minutos, você dá um testemunho e tal, explicar alguma coisa. E nesse dia eu cheguei mais cedo na Maraponga, era a primeira vez que eu tinha ido. E aí a gente entrou na sala do pastor e eu sentei na mesa. E até aquele momento Deus não tinha falado comigo a respeito do Move. Quando eu sentei, Deus falou só assim, aqui você tem um lugar, essa é a sua mesa. Seu tempo na Fortaleza acabou. Aí eu, sabe quando você engole seco assim, ninguém sabe o que é que Deus está falando com você, você fica só calado, né? E eu, eita Deus, amém, né? Um bocado de coisa para desplugar, liderança para transicionar e tudo. E aí eu já vi que tinha gente maravilhosa no PG para fazer tudo. Mas foi justamente esse sentimento de casa. Depois daquele dia que a Maraponga virou a minha casa. E aí eu fiquei nessa, mas eu também não vou deixar Fortaleza de qualquer jeito. Eu vou transicionar da forma que deve ser feita, né? Vamos levantar as pessoas, vamos multiplicar o PG e aí eu tomo meu rumo. E assim foi, né? Antes eu acho que a grande chancela de tudo foi que eu tinha conversado com o pastor Flávio e soltei uma vez assim. Falei, pastor, Deus tá falando isso daqui, e aí? E ele foi tipo assim, é mesmo, filhão? Legal. Aí continuou falando de outra coisa. Eu falei, eita, acho que o pastor não me quer namorar a ponga, não, né? Eu vou ficar por aqui mesmo. E eu não sei se ele chegou a falar com a Edjane, mas um dia eu tava lá e falei assim, cara, enquanto eu não entreguei ainda a liderança de PG, porque não dá, eu vou começar a ir nos cultos de domingo. Aí fui pegar a bênção, sempre ia lá e pegava a bênção deles, né? Ia lá na sala e tal, um beijo na Ed, um beijo no pastor. E aí a Ed um dia olhou pra mim e falou só assim, e aí, você vai vir pra cá quando? Aí eu, rapaz, a mulher dos mistérios mesmo, né? Eu falei, não, pastor, a gente tá vendo aí e tudo mais, né? Transicionando o PG. Aí no domingo seguinte ela olhou pra mim e falou só assim, e aí, vai desistir? Vai assinar não um contrato daqui? Aí eu, rapaz... E beleza, aí eu falei assim, chegou a hora. Aí gravei um áudio pro pastor explicando tudo aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração no tempo. Tudo, todas as palavras, as conversas, as orações, as respostas, as faltas de respostas, né? O que Deus me colocou para buscar lá, né? Que palavras estavam sobre mim. E aí o pastor não escutou o áudio na semana e chegou no outro domingo e a pastora falou a mesma coisa. Assim, eu não tô entendendo. Mais um domingo aqui, eu não tô vendo nada assinado. E aí? Eu falei,
em minha defesa, já está o áudio no WhatsApp dele. Ele só não escutou. Ela falou, tá bom, ele vai escutar. E na segunda-feira ele me respondeu, né? É forte, viu? Foi a chancela e, cara, e aí começou esse sentimento de casa. Eu não tenho menino não, mas é mesmo que isso é menino novo, né? A gente quer estar lá toda hora e 12 por 12 todo dia e quer estar lá todas as orações e a coisa acontecendo e tem um problema, você quer fazer tudo, você quer resolver tudo. E é muito bom porque a gente entra de novo no discernimento de estações, né? É tipo assim, cara, você sabe qual é a próxima estação quando você escuta a voz de Deus, quando você está sensível. Deus fala, né? E, cara, Deus fala para aquele que tem um coração quebrantado e contrito diante dele, ponto. Não tem como. É você clamar, entregar seu coração e dizer, Deus, eu estou submisso à tua vontade. Se a tua vontade é que eu esteja aqui, eu vou. Você tem o meu amém. Antes mesmo de você dizer o que é. É uma oração que eu faço, né? Assim, Deus, que eu digo sim para o que o Senhor tem para mim. Eu não sei qual é o meu futuro, mas eu digo sim. Né? Às vezes a Mariana diz, tu vai fazer isso. Eu falei, eu não sei, mas eu digo sim, se for da vontade de Deus, né? E aí é incrível como Deus abre as portas. Tipo, o podcast, assim, pelo menos para mim, estar sentado na mesa com você é o segundo pastor, né, que vem. Ele foi o pastor Murilo. É surreal, é um privilégio, assim. Que a gente fica babando, né? Eu fico, Deus, fala, como é que Deus me transicionou daqui para cá de maneira tão rápida? Eu falei, e eu lembro de quantas orações eu fiz assim, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, mas eu digo sim para aquilo que o Senhor quer, né? E Deus foi colocando coisas assim tão desconexas, mas ao mesmo tempo me preparando para o lugar que eu estou hoje. Tipo, antes de ir para Maraponga, eu servi muito no Basileia, né? E era durante a sexta-feira que tinha um PG Cedro lá. E eu ministrava louvor, levei palavra. E, cara, se tem um canto que você tem que mudar a sua forma de comunicar, é lá. É o Basileia. Assim, tem gente que nunca escutou falar de Deus, tem gente que vem de outra igreja para lá, tem gente que vai só para comer, tem gente que está fugida de guerra de facção de outra favela. Assim, são realidades, né? Tem muita criança de todas as idades, de diferentes contextos, diferentes situações, e você tem que comunicar com todo mundo na mesma hora, né? Na mesma roda, tá todo mundo no mesmo. E o mais doido foi que Deus me colocou lá como responsável pelo louvor e eu não sei cantar. E tinha horas que eu tinha que cantar, né? E eu vi, cara, isso é Deus me trazendo, chamou para poder ajudar. E aí, uma das confirmações de Maraponga foi justamente isso. A gente ministrou o louvor junto, né? E essa foi a primeira vez que eu levei a palavra lá. O filho do Peri falou só assim, ei, papai quebrou o carro, ele vai demorar. Aí eu falei, eu tô pronto, porque quando eu disse sim pro Senhor, sobre que ele me falou que me levantar como isso, como aquilo, eu tenho pregação escrita. Então, que vier, Senhor, tô pronto para fazer aquilo que o Senhor quer, né? Sim. E eu... Beleza, depois eu avisando a gente que a gente vai segurando o louvor aqui, uma música, 2 músicas, e foi chegando a hora da palavra, e ele chegou, ei, papai não vai vir não, toca aí tu. Aí eu falei, eu tava assim, ele tava atrás de mim, né, e eu olhando para trás, quando eu virei para frente, eu ia falar para Mariana e dizer assim, ei, encerra que eu vou levar a palavra, né. Quando eu ia falar isso para ela começou a falar o começo da minha ministração, do que eu tinha escrito. Foi loucura esse dia. Cara, quando ela começou a falar isso, eu falei assim, Deus, se o Senhor colocou alguma coisa para mim... Ainda tava nessa, né, da Maraponga, de vai, não vai, se é, não é. Porque ele demorou, viu? O irmão demorou. Meu Deus tinha que falar comigo. E aí eu falei, Deus, se o Senhor colocou alguma coisa para mim lá, vamos ver agora. Ousado, né? Desafiando Deus. Misericórdia. Sim. Mas aí eu falei, Deus, me confirma aqui. Eu falei, Mário, tu vai levar a palavra comigo? Eu falei, como assim? O quê? Vai, só vai. E Deus, vai e confia, né? Cara, Deus fez coisas incríveis aquele dia. De Abraão, né? Foi sobre o amor de Deus. E foi sobre o amor, aquilo que eu dizia que faltava nele lá no início. Foi sobre o amor de Deus nesse dia. Foi incrível. Incrível, assim, incrível. Sai depois lá. Desse dia... Uma frase que ecoou lá do passado no teu presente, né? Foi. E foi misturando contextos, né? Uma pessoa que debaixo das palavras de Deus a teu respeito, né? Ouvirás uma voz atrás de ti, permanece no caminho. E aí foi muito legal, porque quando a gente terminou de ministrar, eu vi e falei assim, eu entendi o que é precisar de mais amor. Era disso que eu precisava, né? Ninguém consegue ministrar sem ter. Não dá. Se você ministra que não tem, você não tem iluminação nenhuma, é só um argumento. Exatamente. Né? E aí você olhar lá e tudo bem que manifestações de sentimento não são muito referência, mas algumas vezes são também, né? E você vê uma lágrima descendo, você vê alguém voltando para os caminhos do Senhor, claro, com alguma coisa que o Senhor fez ali, chega, era isso. E né? Essa voz que veio às vezes lá atrás, né? Às vezes a gente se despede de muitas palavras que foram ditas a nosso respeito. Sim. E às vezes isso é a resposta para o que a gente precisa hoje, né? Claro.
Quais foram, pastor, as palavras assim que hoje você chega e diz assim, não, eu estou vivendo aquilo que foi dito a meu respeito há anos atrás? E eu vou até complementar a pergunta, porque foi também algo que Deus colocou no meu coração. Eu acredito que ser ordenado a pastor foi um sonho seu também, né? Só que tem um momento que a gente está tão convicto, né, da promessa, a gente está tão consciente da presença de Deus e daquilo que Ele colocou em nós, que esse sonho, na verdade, é um sonho dele, né? A gente está começando a sonhar os sonhos dele. Sim. Aí, assim, quando foi esse momento que o ser pastor não era, eu vou pregar todo domingo, todo mundo vai me escutar, né? Eu vou ser... Porque acho que as pessoas, talvez, no começo da caminhada, têm essa visão, né? Pastor é o cara que prega, é o que sobe lá para pregar. Sabe meu de amigo, nada, inocente. é o cara que tá lá na sexta-feira de noite na casa do casal querendo se divorciar, né? Chorando e buchando. O cara que tá ouvindo, assim... Hoje eu tava no trabalho, uma mulher me manda um áudio, né? Dizendo assim, pastor, minha filha tentou suicídio. 14 anos. Tem coisas que você não tem resposta. Você tem um calento, né? Você tem um ouvido, né? Você tem, assim, olha... uma palavra de encorajamento para a pessoa, assim, você não tem um porquê, né? Você diz assim, olha, Senhor, continua no controle, Deus continua, não perca a sua fé, não negocie a sua fé, né? E assim, uma das coisas que mais me fez, né, eu vi assim que Deus me adestrou para isso, né? A Bíblia vai falar em Salmos que Deus ele adestra as nossas mãos para exercer, para cumprir o propósito. Ele adestra, né? Assim, Davi, ele não era rei, mas tinha um coração de rei. Eu acho que primeiro Deus te transforma, a gente volta àquilo do início, né? Assim, Deus te dá uma mentalidade nova a respeito de... Se eu pego e te dá uma mentalidade, né? Assim, coloca uma fagulha, uma chama no teu coração e aquilo começa a arder, a queimar, né? Eu acho que você começa um chamado, primeiro as pessoas te reconhecendo. No seu caso, né? Mariana te reconheceu, né? Depois o João Vitor. O João te reconheceu, né? Depois a pastora Dijane e vai, né? Assim, eu costumo dizer que a nomeação espiritual chega antes da posição. Da ordenação. Da ordenação, entendeu? Então, assim, assim, para mim foi um privilégio, né, cara? Eu tô sendo agora ordenado pastor e eu tô cumprindo o propósito que eu vi meu pai fazer, né? Assim, eu vi meu pai exercer com tanta graça, com tanta destreza, com tanto empenho, né? E assim, cara, você pastor não é uma profissão. Pastor é uma vocação, cara. Sim. Assim, tem muita gente, não, eu sou pastor, não. Amigo, pastoreio não é profissão, é uma vocação. Você faz puramente por amor e graça. E eu me lembro que eu comecei a pastorear em 2006. Eu tinha um pequeno time de louvor que eu cuidava dos caras, né? Até então, antes disso, eu era coadjuvante, eu era co-líder e a igreja cresceu e fizeram as equipes, né? E ali eu fui acompanhando, né? E um garoto de 20 e poucos anos liderando homem de 30 para 40 anos, né? Casado já. E ali eu direcionando e nas minhas limitações, né? Eu fico imaginando assim, Davi, né? Matando o urso, a limitação dele era funda. Depois de Golias, Davi começa a usar a espada, ensinado por Jonas, porque virou a estação. Quando a estação vira, as ferramentas viram, né? As indumentárias viram, tudo vira. Você fala diferente, você se veste diferente, você caminha diferente, mas a grande mensagem para o pastor assim, caminhar foi assim, do meu pai, aquilo que eu disse para vocês no início, seja fiel. Essa foi a grande mensagem assim que Deus me desafiou para isso, né? Seja fiel a isso. Honre isso, honre o que Deus está te desafiando, né? Assim,
caminho... Isso é tão interessante porque eu comecei ministerialmente no louvor, né? E eu era um cara apaixonado por louvor, músicas escritas. Fiz parte de um ministério forte em louvor e adoração, que foi a Videira, né? E aí, depois, continuei no louvor, mas fui ser líder de ministério, né? Assim, eu lembro quando o pastor Davi desafiou a minha Natália, no tempo era 25 mais, não era nem um farol. A Natália não tem nem perigo. Tu falou isso, eu me lembrei dela. Não dá não. Como é que eu vou liderar esse povo mais velho que a gente, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí eu orei, eu disse assim, Senhor, se eu falar com ela, é porque esse é o teu propósito para esse tempo. Rapaz, a Natália não dormiu a noite nem a pau. Quem é que vai cuidar desse povo? Quem é que vai fazer isso para esse povo? Quem é que vai? Aí começou. Foi de manhã, ela disse, amor, eu quase não dormi essa noite. É o que foi? Não, Deus me questionando a respeito desse povo, como é que ia ser e tal. Um amor por esse povo, né? Aí eu disse, e aí? Ela disse, não, eu topo o desafio. Eu disse, então vamos. Porque antes disso nós éramos líderes de PG. Então o PG, ele era aquela nossa coisa ali, né? Nossas ovelhas, o nosso grupo. A gente se encontrava duas vezes por semana, fora o dia do estudo. No encontro, a gente se encontrava no final de semana e se encontrava ainda nos cultos pela manhã, que é todo mundo no mesmo culto. O PG cresceu, multiplicou aí 3, 4 vezes. Nem existia ainda. Eu acho que nós somos os primeiros a começar a multiplicar na igreja. Aí vem o ministério, né? Você cuidar de pessoas, né, que vivem uma realidade completamente diferente da sua. Os problemas maiores, mais sérios. Lá no Instituto, pessoas vivendo uma realidade completamente diferente da tua. Eu vivia com gente, eu fui alimentar gente. Pronto. Caverna de Balaão. Tu sabe o que eu acho mais incrível da Caverna de Balaão? Porque ali não tinham 401 mau caráteres, endividados, ladrões, prostitutos, indigentes, não. Ali tinham 400 homens assim, mas tinha um que era reto diante do Senhor, que era Davi. E o que eu acho mais incrível, a corrupção dos outros não tocou a Davi, mas a santificação de um santificou os outros. Eles se tornam os valentes de Davi. Uau. Não é incrível isso, cara? Assim, o poder que o Espírito tem através de nós. E Jesus disse assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E vocês serão minha testemunha. Davi foi a grande testemunha daqueles homens, a grande motivação. Sabe? Foram os homens que ganharam as maiores batalhas de Davi, foram através daqueles homens. Os caras que olhavam para isso, não, macho, eu não sou digno não de pegar minha espada. Um daqueles caras lá lutou, matou 1000 homens sozinho. Um deles matou 2 leões. Matou 2 gigantes. Entendeu? Você começa a formar pessoas que antes eram nada em algo, que eles vão ser melhores do que você foi. Davi matou um gigante, o cara matou 2. Então você começa a entender assim o movimento de Deus, né? Assim, você vai para algo, poxa, o farol, pessoas, cara, o início no farol, bicho, o farol me resistia toda hora. Eu ia pregar, a negada olhando lá de baixo assim. Eu acho que a negada estava no farol por causa do acampamento, porque a gente movimentava e tal. Quantas vezes eu fui resistido? Mas a resistência me deu resistência. Voltamos para Romanos 5, né? Exatamente. É a palavra viva acontecendo aqui, ó, o testemunho. E aí, eu acho que vale a pena contar isso aqui para vocês, porque Deus me falou algo muito poderoso. Me ensinou, eu acho que foi um dos grandes ensinamentos da minha vida, né? Eu cheguei com 4 anos de farol, eu fui falar com o pastor Davi. Pastorzão, eu acho que tô cansado. Acho que tudo que eu tinha que dar pro farol eu já dei. Eu acho que a estação virou desse jeito. Eu acho. Aí ele olhando assim. Aí quando eu tava sentado, terminei de falar e o bispo entra na sala dele, né? No tempo ainda era pastor Fabrício. Disse, ô Davi, aquela questão lá que a gente tava vendo, uma coisa administrativa lá. Ele, deu certo, tá dando certo. Falei com o fulano e disse assim, entra aí, bispo, Samuel quer falar um negócio pro senhor. Eu fiquei da cor desse controle. Foi um beijo de Judas, né? Amigo. Assim.
Meu amigo, eu acho que assim, eu tremi. Naquele dia eu tremei, mas que maravilha. Né? Eu queria dizer, pastor, que eu estou muito disposto, né? Que eu estou Quase que eu permanecendo mudava, aqui. quase, te juro. Quase que eu mudava. Bicho, aí eu cheguei lá, cara, e foi muito forte, assim, porque ele chegou e disse assim... Eu comecei a falar... Aí ele disse assim... Aí eu terminei dizendo assim... Eu acho que eu dei pro farol tudo que eu tinha que dar. E ele disse, essa não é a frase certa. Eu parei assim... Como assim? Exatamente. Dentro de mim tava ecoando esse como assim, né? A frase é se o farol já deu tudo que você precisa. Uau. Caraca. Eu peguei essa aí, eu peguei. Aí eu fiquei mais 4 anos no farol. E ainda saiu perguntando, Senhor, não quer que eu fique mais um pouquinho, não? Hoje a gente ainda pastoreia, né? A gente não lidera, mas a gente pastoreia os líderes. Caminhou 2 léguas. Cara, O dobro. eu disse assim, cara, é isso. Aí o cansaço foi embora. Porque é como se alguém te reposicionasse no propósito. E muitas vezes isso vai acontecer com a gente. Você vai precisar de pessoas que te reposicionem constantemente. Ninguém consegue caminhar só, né? Ninguém, cara. Então, assim, responde aqui, Nath. Diz pra ela entrar aí. Ela chegar a tocar pra vir pra cá. Deixa eu vou botar o cabo aqui pra começar o segundo podcast. E, assim, né... O que é que eu tenho a falar pra vocês, né? Assim... Vivam pelo propósito de vocês, né? Assim, caminhem dentro do propósito de vocês. Quer que eu seja mais minucioso? Vocês precisam casar com alguém que tem o mesmo propósito que vocês. Não. Sabe aquela história que a Bíblia diz assim? Se eu não lavar os teus pés, tu não terá parte comigo? O que é isso? Lavar os pés, serviço. Entende? A pessoa que vai estar no destino de vocês, ela tem que entender o propósito do serviço de vocês. Lavar os pés. Jesus era Senhor, mas ele lava os pés para faz com que os seus discípulos entendam o seu propósito, que um dia será deles. Então entendam isso, assim. Quando nós começamos, né, eu e a Nath, a desenvolver o nosso relacionamento, assim, eu posso dizer para vocês que a Natália não tinha nada daquilo que eu idealizava como mulher. E nem eu tinha nada daquilo que ela idealizava como homem. Começava logo que a gente andava em 2 turmas completamente diferentes. Ela andava com as patricinhas e eu andava com a galera, com a geral, né? Isso dentro da igreja. Porque a igreja vai ter isso. É natural ter isso, né? Todo mundo tá junto ali, mas tem a hora que cada qual vai pro seu bando, pra sua tribo, vamos dizer assim. E até que um dia, assim, num acampamento, eu chamei a atenção dela. Numa ministração de louvor, ela... Olha, a gente já estava na mesma igreja já há muito tempo e tal. Eu já orando. E assim, peça a Deus para você encontrar a pessoa que ora pelo mesmo propósito que você, né? A gente estava orando pelo mesmo propósito. E aí a gente começa a caminhada, e a caminhada foi poderosa, foi assim, de forma engrandecedora, né? A gente... pastor, vocês não têm conflitos? Muitos. Mas os conflitos não é para ir para um canto e para um outro, assim, contra. Opostos. O conflito é como a gente faz a mesma coisa da melhor forma. É diferente? É um conflito de convergência, não um conflito de divergência, né? Exatamente. Um de convergência, como é como quem tá botando assim, chegou na casa nova, peraí, quem estaciona primeiro? O teu carro ou o meu? Não, mas peraí, quem sai primeiro de manhã? Mas é o mesmo propósito, é estacionar no nosso apartamento, no nosso lugar, entendeu? Então é isso aí. Deu pra explicar? Aula. É uma boa aula. É uma boa aula. Eu ficaria aqui ainda 3 horas. Mas a Nath tá chegando. E a gente precisa encerrar, mas eu quero dizer que acho que essa mesa foi uma das mesas que eu mais... Eu acho que
mas encheram assim meu coração de ensinamentos para a minha estação, sabe? Eu acho que a gente perguntou lá no início, né? O que é que o Senhor, qual foi a visão que o Senhor te deu para hoje e para esse tempo, né? E eu acho que te ouvindo aumentou a minha fé, sabe? Te ouvir mexeu algo no meu coração, virou uma chave aqui no meu coração, porque é como se Deus tivesse... não, Ele está fazendo sempre algo novo, né? Aconteceu com você, mas aí está acontecendo com a gente. Sim. E depois vai acontecer com quem está vindo após a gente, mas todo mundo está indo para o mesmo alvo, para o mesmo lugar. Exatamente. Então, eu só posso agradecer pela aula, pelo privilégio que foi escutar, assim, porque é muito bom quando você escuta algo, não por teoria, simplesmente, mas por quem está vivendo ali, sabe? Sim. Dia após dia, escolhendo permanecer debaixo da graça de Deus. Porque sozinho a gente não consegue nada. Mas dependentes do amor e da graça de Deus, a gente consegue permanecer. Então, muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Também, obrigado. Eu me sinto honrado demais, assim, por ter esse tempo com vocês, né? Assim, não vou garantir vocês, pastor, a gente vira pastor e seus problemas acabaram, né? Eles aumentaram, parabéns. Eles intensificam, mas você vê de forma graciosa, né? Assim, olhando para cada um de vocês, né? Vendo ali vocês lutando pelo ministério de vocês se empenhando, a história de cada um, assim, poder ouvir um pouco da vivência de vocês com Deus, o caminho que vocês estão trilhando. Isso até conforta o nosso coração como líder, né? Porque a gente tem uma visão de pastoreio, né? De cima para baixo. E às vezes a gente se preocupa, peraí, o que o pessoal está buscando, né? O pessoal está se alimentando do quê? Quem os jovens, quem a liderança da juventude está ouvindo, né? O que eles estão... Eu fico muito feliz o fato de chegar e ver vocês aqui, poxa, se alimentando da palavra, buscando, servindo pessoas em amor e graça, né? Assim, gente, vocês são os pastores da próxima geração, né? Então, assim, não vai ser fácil, mas nunca negociem a fidelidade de vocês. Glória a Deus. Amém. Sabe, assim, eu vejo hoje, assim, muitos pastores que ficaram pelo caminho, né? Contemporâneos a mim. Hoje eu entendo por que Deus não me consagrou mais jovem. Mas eu fui filho de pastor. Meu pai poderia ter me consagrado. Não consagrou, cara. Eu acho que Deus levou eles antes até por causa disso, né? Porque quando a gente sai do forno fora do tempo, a gente sai cru. E a gente não é só resistido, a gente passa a ser rejeitado. Né? É diferente, assim, de quando você sai no ponto. Tem gente que pode até ser, tipo assim, eu tenho uma resistência com bolo de cenoura. Mas se ele for bem feito, isso não me isenta de querer prová-lo, né? Não resisti-lo assim, opa. Tá bonito, pelo menos, né? Então, estejam firmes, sabe? Amém. A palavra de Deus. Assim, tinha um dos versículos que mais norteou a minha vida inteira, desde a minha adolescência até agora, né? Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, porque deles procedem todas as saídas da vida. Sabe? Muita gente vai chegar com encantamentos. Vamos para os Estados Unidos, que lá é que é bom. Vamos abrir a igreja porque lá é que é bom. Vamos para a igreja porque lá é que é bom. É nessas horas que você vê se você está sobre a rocha ou sobre a areia. Porque o que derruba uma casa não são as circunstâncias que ela enfrenta. Porque se você for ler o texto, as duas casas vão enfrentar as mesmas circunstâncias. Vem o vento, vem a tempestade, uma cai, a outra não cai. O que diferencia uma casa da outra é sobre qual alicerce ela está construída. Qual é o seu fundamento? Não é Jesus? Não é Jesus? Com Jesus. Vocês vão passar as tempestades internas de vocês, né? Os conflitos, os pecados, que você vai pedir a Deus, me livre. Ele diz, a minha graça te basta. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Pedro, até o último momento, cortou a orelha do cara, meu irmão. Mas entendeu o amor.
Tempos depois, eu vestido pelo Espírito, uma pregação, 3.000 pessoas se converteram. É sobre isso. Entende? Então, assim, pastor, qual conselho você daria a gente? Como purificará o jovem o seu coração, o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Amém. Não percam de vista a voz do Senhor. Não percam a voz do Senhor. A voz do Senhor traz a presença. A voz do Senhor aponta a presença. A voz do Senhor dá destino. Sabe? Não abram mão disso. Amém. Josué entendeu isso. Ele disse assim: olha, vocês vão escolher agora se vocês vão servir os deuses dos caldeus, se vocês vão escolher os deuses da terra que a gente está para entrar, se vocês vão escolher o Deus da agora do deserto, fiquem à vontade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo? Caminharemos debaixo da voz de Deus. Entendeu? Amém. Amém. Que palavra. Que palavra. O Marco tá todo se contorcendo aqui na mesa. Não, tô na Ele fala, tá... não, só amém. E esse foi mais um episódio do nosso Puro e Simples, nosso amado Puro e Simples. Como a Mariana lhe honrou muito, pastor, assim, chaves muito fortes para todo mundo, para a gente que está em liderança, para quem não está também. Muitas coisas foram soltadas aqui, né? Muito obrigado. Assim, amém. Muito obrigado. Sexta-feira, né? Eu viajei a trabalho e acabei encontrando um pastor que eu admiro muito, Fábio Coelho, de outro lugar. E aí Deus só falou ao meu coração assim: cara, só diga para ele que ele frutifica. Assim, que talvez ele não veja os frutos dele em Fortaleza, que ele é de outro lugar, né? Acho que ele está em São Paulo, talvez. Mas aí eu fui lá, falei com ele e disse: olha, queria dizer que você me alimenta muito. E aí eu me estendo essa palavra a você. Assim, a gente não se conhecia assim de trocar mais ideia, mas você rendeu muitos frutos na minha vida. Né? Eu provei muitos dos seus frutos. Assim, cara, algo que me contagia foi os primeiros contatos na CN, que desde que eu entrei você já estava ministrando louvor, era só alegria no ministrar. Eu olhava, que cara animado, cara. Que cara feliz na presença de Deus. E pouco tempo depois eu vi que eu estava querendo fazer igual. Né? Assim, é provar do fruto, né? Subir nos seus ombros e, cara, o que é bom a gente repete. E é muito bom poder repetir o Senhor. É muito bom. Amém, cara. Assim, eu me sinto honrado, né? Poder, assim, perceber e ver o testemunho, né? Assim, de algo que a gente entregou, entendendo o que estava fazendo, né? Quantas vezes eu fui ministrar louvor ali na igreja e a igreja tava... E eu tinha que estar, assim, o meu maior teste foi ministrar louvor para as cadeiras, né? Pandemia. Loucura. Meu amigo, olha, eu vou dizer para ti. Por quê? Porque, eu não sei se vocês perceberam, eu não uso retorno. O meu retorno é de pau. É verdade, As pessoas, uma vez a pessoa chegou lá no Eusébio e disse: pastor, é verdade, você não usa ponto? Eu disse: não, cara. Por quê? Porque eu preciso sentir a igreja. Isso é forte, isso é uma boa palavra. A igreja me aquece. Tema para outro podcast. Ela me motiva, ela explode dentro, ela me faz entrar em erupção. A energia que vem de lá, né? Mas eu também uso outra, também não é assim de forma aleatória. Eu escuto muita música, eu entendo a música, a métrica da música, o que é e tal. Pra mim também não é errar e nem desencontro com a equipe, né? Tem gente que, eu vou fazer isso também, mas às vezes tá no ponto aqui e ainda erra o que tem que fazer, né? Assim, só abrindo aqui um pouco com vocês. E é isso, gente. Amém. Essa é a minha vida, a nossa vida. Espero ter contribuído para cada um de vocês aí que Glória a Deus. estão nos ouvindo, para vocês que estão aqui na mesa. Deus é bom o tempo todo. Amém. Siga o pastor Samuel Bastos nas redes sociais aí. Mande uma palavra de força, né? Dos frutos que ele depositou sobre a sua vida, os testemunhos aí. Amém. E é isso. Deus te abençoe, meu querido. Valeu.